vendo as palestras que apresentaram para nós aqui, nós como traders, nós todos somos iguais no mercado, eu acho que tem uma dificuldade muito grande e que faz com que a maioria das pessoas que não vencem nesse meio, não é pela questão técnica, questão de mercado, pela questão de operação. Eu acho que a gente falha muito daquela questão emocional, e mais especificamente no emocional na hora do hedge, né? Na hora que a gente perde. Como é que a gente reage quando a gente perde? Como é que a gente reage quando a gente bate o carro, fura o pneu, perde um parente? Tudo dói. E eu acho que é aí que nós vacilamos, né? Essa resiliência de suportar a dor, eu acho que em algum momento ela faz uma diferença enorme em quem venceu nesse meio e quem às vezes não conseguiu suportar a dor e ali acabou caindo, sei lá, num teorema da escada, no all-in, enfim. Então, queria só fazer essa pontuação. Eu vou trazer um cara aqui que ele está começando a produzir conteúdo, acompanhem ele no Instagram, que é onde ele mais faz conteúdo, é muito bacana. E queria falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto, mas alguém aqui não sabe quem é o Michael Phelps? O maior medalhista olímpico da história. Esse cara que está vindo aqui já venceu o Michael Phelps, velho. É o Nelson. Nelson, chega aí, por favor. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, Netuno já me colocou no spot desde cedo, né? Primeiro, sim, ganhei do Michael em 2009 na Copa do Mundo de Estocolmo, na época dos trajes tecnológicos. Sim, eu estava vestido com um traje tecnológico e ele foi nadar a prova dos 100 costas. O Michael, nessa época, teve um long break depois do Campeonato Mundial ou das Olimpíadas e estava retornando. Portanto, ele estava lá na final e tomou toco, essa é a verdade. Bom, vamos lá. Meu nome é Nelson Silva, eu sou aluno do Netuno, eu participo do Discord do Leitura. Acho que provavelmente 2 a 3% das pessoas aqui devem me conhecer, mas elas não são todas que deveriam me conhecer de qualquer forma. Não é isso para que eu estou. Hoje a gente vai falar de um tema um pouco controverso, maximização de lucros em odds baixas com heads diários. Mas aqui, pessoal, se é para aprender de mercado, acho que com o próprio Wagner, com o Draco, stakes altas, abordagem de mercado também com o Felipe e com o Theo, eu acho que esse é o melhor lugar. A minha expertise mesmo é do lado psicológico, né? Como que eu consegui aplicar essa alta performance do esporte para o trading? Então, mais ou menos isso. O que isso quer dizer? Aquele jogo nos 60, 70 minutos, final de jogo, uma odd em back com a equipe vencendo de 1,12, 1,10, 1,5. O lay, a equipe perdedora de, sei lá, 15 a 50, ou às vezes até por 2 gols a 50. E é isso. E assim que eu comecei no trade, eu acho que é isso que eu quero mostrar para vocês sobre a resiliência desse método no longo prazo. Bom, apresentação rapidinha aqui. 35 anos, ex-atleta profissional, nadei 10 anos pela Seleção Brasileira de Natação. Tenho 4 medalhas na Copa do Mundo de Natação, 4 de prata, 2 de bronze. Nadei todos os campeonatos, menos os Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos eu fiquei 2 vezes no 3º lugar na seletiva brasileira, por 3 décimos, mais ou menos isso aqui. Então, bom, é isso. Foi isso a minha carreira dentro do esporte, aprendi bastante. Não me arrependo. Fui o único que pude performar nas 2 seletivas olímpicas o meu melhor. Todos os outros aumentaram um pouco o tempo, mas nada a se arrepender. Fui ali e fiz o melhor que eu realmente podia fazer. Nada a se arrepender e disso eu aprendi bastante. Bom, um pouquinho da minha formação. Formado em Ciências do Esporte, formado em Nutrição. Tenho mestrado em Nutrição Esportiva. Minhas 3 universidades, felizmente, com esporte, com a bolsa somente, pude estudar nos Estados Unidos. Pai e tio ex-atleta e vivenciei múltiplos esportes. Meu pai foi ex-jogador do Corinthians, meu tio do Palmeiras. Meu pai parou muito cedo por causa de lesão no menisco e meu tio, por fatores extracampo, não continuou a carreira.
vivenciei múltiplos esportes, fiz tudo que poderia ser possível. Aí as pessoas vão me perguntar, por que não futebol? Meu pai logo cedo foi lá e, apesar de eu ter as conexões, sua chance de ser um jogador de futebol é praticamente nula, né? Então, o pessoal ontem viu, né? Então, bom, competitivo, eu acredito nas 10 mil horas, né? Sou uma pessoa competitiva, bastante competitiva, porém, dentro do esporte de alto rendimento, conheci pessoas extremamente competitivas, né? Acredito nas 10 mil horas, o que isso quer dizer? Para mim, nada veio fácil. Podem ver minha estatura para o nadador, ela é baixa, né? Então, eu nunca tive muito talento. Eu consegui vencer, foi mesmo nas horas de trabalho, né? Realmente puxar fora da minha zona de conforto. Aceito perdas, mas não falha, whatever it takes. O que isso quer dizer? Uma coisa que eu não perdoava, ou ainda continuo não perdoando em mim, é o erro. Erro por falta de preparação. Então, seja, estava lá numa prova e naquele dia eu não que eu não tenha dormido bem, que eu sempre tive problemas com ansiedade, mas não fiz toda a preparação ideal. Então, eu tocava na placa e sabia, falei, eu não falei aqui hoje, eu falei 4 meses atrás. Tá certo? Mesma coisa no mercado. Às vezes eu me coloco em posições que eu não deveria. Depois eu olho e falo, eu não deveria estar aqui. A gente só aprende com isso, né? De novo, preparação pode levar qualquer um a qualquer lugar. Isso eu realmente acredito que é possível. Bom, vamos lá. Como tudo começou esse universo? Aproximadamente 2 anos atrás, agora todo mundo vai estar, um cara de 2 anos lá, 2 anos de trade falando para mim como que isso pode agregar. De novo, os lances mentais que eu quero passar para vocês, que eu acho que isso vai ser o mais válido, né? Grupo WhatsApp, Cartola FC, Bigato, Bombe Pai. O que isso quer dizer? Em 2012, eu tive que retornar ao Brasil, depois dos meus estudos, porque a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos só ia patrocinar os atletas que tinham chance a medalhas nas Olimpíadas. No meu caso, era uma chance de ir para as Olimpíadas. Então, para continuar ganhando o apoio da Confederação, eu tinha que estar treinando no Brasil para ter uma maior visibilidade de atletas, né? E nesse meio termo, a galera tudo jogando cartola e tudo mais. Enfim, conheci um grupo de cartola através da internet, procurando as informações, né? E foi lá que conheci o Bigato e o Bomba. Enfim, Bigato e Bomba viraram grandes amigos, depois o grupo ainda existe 10 anos, mas eles foram responsáveis, talvez, pela minha trajetória vencedora no trade. Foi ele que me indicou o Theo e o Netuno para seguir esses caras, eu estava realmente dedicado, né? Então, eu comecei o trade, as apostas, uma forma sem vícios, né? Então, uma forma que não é o que acontece com a maioria das pessoas. E meu pai, porque, bom, sempre me disse que eu conseguia enxergar outras coisas, assim, muito rápido, e aí foi por causa disso. Bom, seguindo o Theo, Netuno, software, fascinação. Vi aqueles prints lá do Theo, do Netuno, aquelas ladders, que raio que está acontecendo, esse tanto de número, não tenho a menor ideia do que está acontecendo aqui. E, bom, comecei a ficar fascinado, né? Abri minha conta na Betfair, dia 13 de agosto de 2020. Acho que no mês seguinte já comecei o curso pago do Netuno, e nesse meio termo eu fiz o curso do Theo. Dentro dessa primeira turma que lá eu estava, iniciante total, no início houve algumas pessoas que disseram que não era possível ganhar dinheiro em odds baixas. E eu, como sempre, se eu estou em alguma coisa, eu estou 100%. Estou all-in, não dando all-in, mas eu estou 100%. Ou é para ser o melhor que eu posso ser, ou eu nem faço. E aquilo lá meio que mexeu comigo, né? Você nunca diz, não é possível por uma pessoa que é competitiva. A pessoa vai te provar o contrário. Então, foi mais ou menos essa minha trajetória aí no que eu vou mostrar. Mas, enfim, a pessoa falou que não era possível, e como eu poderia fazer? Somente provando, né? Já tem vários vídeos não. O Netuno trabalhou odds baixas, uma grande galera trabalhou odds baixas, o Draco trabalhou odds baixas. E tem um vídeo do Paulo, que ele próprio disse, que fala, uma odd 103 para mim tem muito valor.
Talvez não com 100 euros, mas talvez com, sei lá, 200 mil. E aquilo mexeu comigo. Bom, depois disso, criamos um grupo de trabalho definido por afinidade e objetivos. Bom, estudo inicial, odds baixas. O início foi relativamente fácil, até por causa da liquidez. Tinha planejado, se eu fizesse uma stake ao mês, aumentava 50% para o próximo mês. E nesse meio termo eu não sabia nada, não sabia o que era back, não sabia o que era lei, só fui pelo, teoricamente, o mais simples. Conhecimento de padrões de ligas e times, né? Coisa que eu não sabia nada. Um ano antes, eu morava na Alemanha. Quando terminei a minha carreira, eu tive a proposta de ser treinador-chefe de uma equipe de natação na Alemanha, um clube muito tradicional. Mas por causa do doping, durante a Alemanha, dos casos lá da Alemanha, acabou se perdendo um pouco. E, enfim, morava em Aachen, que era 1 hora de Dortmund, não, 1h30 de Dortmund, 1 hora de Düsseldorf, 1 hora de Colônia, 45 minutos de Mönchengladbach e 45 minutos de Bielefeld e 3 horas de Paderborn. Então, estava no centro ali dos jogos, mas eu não conhecia, eu não sabia de nada. Bom, e o que eu precisava para executar esse estudo? Método, critério, disciplina, paciência, persistência, vontade de vencer. O método era simples. Equipe vencendo por 2 gols, depois dos 60 até o final do jogo, tudo a back. Se ainda tiver uma odd que você julga de valor. Critério, depende. Ali eu comecei a estabelecer alguns critérios. Eu geralmente não trabalhava contra os favoritos. Era mais umas odds bem baixas, baixas mesmo, tipo 1,03, 1,04. Nunca 1,02, pelo tempo de exposição, que seria muito longo, para mim. Disciplina, simples, toma gol, fecha, acabou, não tem outra história. Paciência, são exatamente o tema da palestra. São maximizando lucros pequenos, com heads diários. Então, o green era bem irrisório, mas eu acho que para uma pessoa que estava começando e terminar no 0 a 0, às vezes, era extremamente gratificante, sabe? Não estou perdendo dinheiro, está indo, as coisas estão fluindo. Vamos lá, aqui é um aprendizado, eu não espero nada com isso. Eu nunca coloquei nenhuma expectativa no trade, eu queria aprendê-lo. Queria saber se isso seria realmente possível. E mais, queria provar uma pessoa se era possível ou não. Persistência. O que eu digo com persistência? Naquela época, durante a pandemia, acordava, não sei, 5 da manhã, eu dormia 11 da noite, né? Loucura, não tinha nada para fazer. E o que eu podia fazer? Tentar ser uma pessoa melhor numa coisa que eu nunca fiz. Sair fora da zona do conforto. Vontade de vencer. Bom, e com isso, leitura de jogo e as estatísticas básicas foram aprimorando. Como eu tinha dito, não sabia nada, absolutamente nada de mercado. Pois então, e aí que foi melhorando aos poucos. Depois de 3 meses só fazendo esse método, comecei a me aventurar em outros mercados. Vamos lá. Média de 18 meses, 300 entradas mercado mês. Foi isso mais ou menos que eu trabalhei. Essa apresentação está errada. Vamos lá. Aprendendo com a temporada. O que eu realmente aprendi com a temporada? O desajuste de precificação do início e do final. Que nem hoje, eu acho que o mercado ainda agora está começando a se ligar. Napoli, acho que a Napoli talvez hoje deveria ter preços um pouco mais baixos. Leverkusen e Dortmund, na minha opinião, estão com preços muito baixos. Inter de Milão, não sei, acho que ainda o mercado julga ser a Inter do ano passado, né? Essa é a minha opinião sobre alguns times. Prezar a necessidade. City, última temporada, Premier League 2022. Bom, quem aqui lembra do City e Aston Villa na última rodada da Premier League? Quem mais tomou aquele... Não, o primeiro gol não cheguei a tomar. Alguém tomou o primeiro gol em Beckle City? Acho que a odd estava em 30, alguma coisa assim. Bom,
Enfim, acho que eu não tomei aquele gol que eu consegui escapar no contra-ataque, por causa do radar. Mas, enfim, chegou ali aos 67 minutos, 2-0 Aston Villa. 2-0 Aston Villa, Liverpool estava empatado ainda naquela altura de jogo. Acho que se o Liverpool ganhasse, provavelmente o City perderia o campeonato, né? Com o City com o campeonato na mão. E eu que trabalho odds baixas, 67 minutos, está na hora de fazer a minha decisão. Olho lá no mercado, City, odd 10. Odd 10 para o City? 9.8, 9.6? Não, não é possível, eu nunca vi isso. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado, tá errado, tá errado. Tive 3 minutos de discussão com um parceiro meu do Discord. Ele falou, Nelson, cuidado, que é um jogo diferente. Esse jogo você não vai ver em outros cenários, assim, provavelmente você vai ver um cenário similar a esse em 40 anos. Eu falei, mas isso aqui tá errado. Tá errado, tá errado, tá errado. Bati no pé na mesa que estava errado. E, enfim, da onde estava Nelson Silva, fazendo lay ao City numa odd média de 10. Beleza, o que eu queria daquela entrada? Era a minha última entrada, praticamente, do mês, que ali eu ia finalizar a temporada, ia focar em outros projetos pessoais, enfim. Bom, vamos lá, acompanhando o jogo. Odd travada, 12 ainda, meu. 2 gols de vantagem, já deveria estar um pouquinho mais alto. Já só queria pegar uma oscilação. Não precisava do terceiro do Aston Villa, muito menos ficar até o final do jogo. Pá! Gol do City, 74 minutos. Mas já? O City com uma fama de amarelão a temporada inteira, agora vai causar para cima de mim? Não é possível. Odd volta, 6.6, 6.8, 77. Vamos lá, vamos ver como o City sai. Rola a bola. 2 minutos. Gol do City. 1,99, 2. A única coisa que eu pensei comigo foi fecha aonde dá que o trator vai passar por cima. E ali foi meu maior hedge, 43% sobre a stake que eu utilizava que ainda utilizo até hoje. Bom, vamos lá. Segundo, perceber os big players e movimentações do mercado, né? Acho que, pessoalmente, o pessoal que trabalha um pouco mais de submundo consegue notar a diferença quando existe um big player e você consegue tirar muitas informações disso, né? Então, fique ligado aí em certas informações que o mercado pode te dizer sim. Se incerto, não faça. Se persistir, assuma o hedge. Exatamente naqueles dias que você trabalha o dia inteiro, né? E você está cansado e tem aquele jogo lá no final do Colombiano Júnior, Barranquilla e Bucaramanga. Cadê o Maílson? O Maílson não está, né? Agora vai. Agora eu viro o dia para o green, ou agora eu termino no 0-0, ou agora eu ganho aquele 3% a mais. E é isso, né? Para quem não sabe, colombiano e belga, um dos campeonatos que mais sai gol no final. Onde está Nelson Silva, às vezes? Está lá, né? Caçando o head. Mas dessa vez eu não estava. Eu aprendi com isso em 1 ano, né? Fui lá, fico tranquilo. Agora, às vezes, quando chega perto desse campeonato, todo dia no 0-0, para mim tá bom, não dá para extrair nada mais disso. Meu julgamento já está alterado nesse horário. Aqui eu acho uma coisa muito legal. Aprenda a sua precificação. Evite a ser influenciado. Tem alguma mulher aqui hoje? Trader? Você? Quanto que, na sua opinião, quanto que deveria ser um back ao City contra o Aston Villa hoje, no pré-live? O 1,30? O mercado hoje já não oferece, mas isso está oferecendo? Está oferecendo quanto? O 1,15? Tá certo? Aqui já houve uma desavença sobre ideias, né? Então, é o que eu digo. Geralmente as pessoas operam em grupo, tá certo? Então, a sua opinião tem que sempre prevalecer de acordo com o seu emocional e o seu conhecimento. Então, umas pessoas disseram 1,22, ela 1,30, ela 1,15. Então, aí, no momento de fazer uma entrada, tem que saber aonde essa odd, geralmente, para você, deveria ser uma entrada de valor. Para mim, finalizar o dia no 0-0, o lucro está próximo, assim como sequência negativa. Então, eu lembro quando eu comecei, o dia que eu terminava no 0-0, para mim era glória. Era glória mesmo. Eu falei, nossa, eu não perdi dinheiro, trabalhei o dia inteiro,
1% de lucro. Ah, excelente. Que legal. Vamos lá, vamos tocar ficha. Talvez no próximo dia pode ser melhor. E aqui foi, né? Todo mundo sabe que o trading por si só não está longe de ser um mar de rosas, né? Está mais para ser um mar de espinho, né? Então, vamos lá, aceitar a variação negativa faz parte do negócio, né? Conforme maior a variância negativa, eu acho que mais próximo você está do acerto. Pelo menos esse é o approach. Eu sempre, tudo que é negativo, eu tento pensar pelo lado positivo. Talvez essa minha mentalidade do esporte me ajudou nessa caminhada. Saber quando parar, cansado, emocional. Eu acho que isso aí... Acho que o Mário disse até isso. Putz, operar até tarde, já não consigo mais julgar. Será que é meu corpo? Mas se o corpo está cansado, é porque sua mente está cansada. Que a mente diz o que... A mente fala. A mente dá sinais. E, geralmente, ela toca para o corpo, né? Julgar próximas entradas pós-hedge. Impulso ou valor. Eu lembro que quando eu queria cumprir alguns objetivos, hoje eu já não tenho mais nenhum... Não que eu não tenha objetivos, claro que eu tenho objetivos, mas quando eu queria chegar a X patamar, eu tomava um hedge, e do jeito que eu trabalhava só no mercado, eu não tinha muito mais o que fazer. Fechou, nem terminava de assistir o jogo, próximo stream, próximo jogo, vamos ver se tem oportunidade. Aí o que acontece? Estamos lá, olhando, será que eu deveria estar dentro desse mercado? Acho que sim, né? Fica sempre o anjinho e o demônio, né? Vai recuperar rapidinho, né? Rapidinho, só mais uma entrada, 2 minutinhos, pronto. Não existe nada pior, ou existia nada pior para mim que, depois de tomar um hedge, fazer uma entrada sem valor, desrespeitando os meus próprios critérios. Isso parecia alguém pegando uma faca e enfiando no meio da minha barriga. Eu não conseguia não lidar bem com isso. Eu tenho uma autocrítica muito forte comigo. Então, isso fez-me crescer bastante, porque eu não queria me sentir mais daquele jeito. Então, tenho melhorado, tenho evoluído. Às vezes dá essa vontade, mas eu me lembro realmente como eu sinto quando isso acontecia e não faço mais. Full hedge. Como lidar? Para quem assistiu o vídeo aí do Netuno, 4 full heads, 1 mês no hospital, 1 apenas na praia, é mentira, porque agora foram 5 full heads. Já tomei 5 full heads e minha primeira reação após um full head é saber, foi inconsequência minha? Eu poderia ter fechado mais cedo? O mercado tinha liquidez suficiente? Foi uma coisa que realmente aconteceu, o mercado fechou, são coisas que estavam fora do meu controle ou dentro do meu controle. Pois então, eu acho que é isso que eu ponderava. Se o erro foi meu, aí eu não conseguia admitir, né? Falava, não é possível, estou aqui todo dia fazendo a mesma coisa, eu não vou conseguir vencer nesse meio, né? Então, enfim, foi praticamente isso sobre como lidar com os full heads. É ter com perdão da palavra, ter o culhão de julgar se foi erro seu ou não. Né? Gol a favor da entrada, fechar ou ficar. Aí eu acho que varia de pessoa para pessoa. Se eu não me engano, Dortmund e Sevilha agora na Champions League, Draco entrou a 1,10, provavelmente logo após o gol. Eu comecei a entrar a 1,8, 1,6. Né? E logo após, aos 74 minutos, gol do Dortmund. Odd bate 0,1. Para mim, com a minha experiência com o Dortmund, eu fecho. Praticamente todas as pessoas não fecharão. Mas aquele jogo podia ser 4-3 ou 9-1 para o Dortmund, sei lá. Dortmund ou Dortmund. Antecipação de entrada, fechamento tardio. Acho que aqui são alguns exemplos que eu consigo lembrar do topo da minha cabeça, que seriam oportunidades para explorar odds baixas, porém não no tempo de jogo adequado. Werder Bremen e Mönchengladbach. Se eu não me engano, foi 4-1 esse jogo. Acho que, se eu não me engano, 4-0 no primeiro tempo, ainda tinha odds. Né? E aí, fazer a entrada ou não?
você sabe qual vai ser seu head, caso o Mönchengladbach venha fazer 2 gols. Bochum e Bayern. Quem é que se lembra desse jogo dessa temporada passada? Bochum e Bayern. Acho que muita gente aqui fez dinheiro e muita gente perdeu dinheiro. Eu, felizmente, nesse jogo, não sei por qual razão, não estava operando ele diretamente, mas quando eu vi o preço do Lei Bayern perdendo de, acho que 4-0, 25 no HT, me fez a fazer scalps, porque o Bayern é uma equipe perigosa. Bayern, City, são equipes perigosas de trabalhar contra, né? Então, para mim ainda, sendo um trader em evolução, às vezes não prefiro a exposição, prefiro tirar vantagens de quebra de odds do mercado. Então, foi isso que eu fiz, pequenos scalps. Agora, sei lá, 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, Leeds e Chelsea. O jogo terminou 4-0, eu acho. 3-0 para o Leeds. Aos 60 minutos ainda temos odds a 1,03. Falta 5? Não vai dar. Porto e Bruges. Esse eu estava no estádio. O Bruges faz 3-0, odds de 1,03. Mönchengladbach e Hoffenheim, acho que esse foi da temporada passada, onde o Mönchengladbach fez 4-0 e ainda tinha odds no HT de 1,0403. Esse não é o meu PowerPoint oficial, mas beleza, eu faço alterações. Aqui não é realmente um projeto, aqui era um resumo das minhas entradas que eu vou ter que realmente correr desde o início desse, depois de 3 meses virou um projeto. O que eu queria com isso? Tempo de tela, entendendo realmente o trading, qual o tipo de trading que eu queria ser. Aqui nesse estudo, eu só sabia no início o back, e o back no HT e no FT, eu não sabia nem ainda usar o lei. Iniciei como? Iniciei com o dinheiro realmente que eu poderia perder, um dinheiro que eu queria aprender com trade. Iniciei com uma banca de 1K de dólares e stake de 250. Primeiro final de semana, 15% sobre a stake de green. Para muitas pessoas falam, porra, isso é irrisório, né? E eu conversando com a minha esposa, 15%, que investimento a gente vai tirar 15% em um final de semana, né? E no início ela falou, você quer mais dinheiro? Eu falei, quê? Mais dinheiro? Não, tá maluca. Não. Negativo, não vamos por aí. Outubro, aqui eu vou ter que dar uma resumida aqui, pessoal. Aqui em outubro eu tive o primeiro full hedge, São Paulo e Fortaleza, não foi aquele da Copa do Brasil, foi aquele, logo na semana seguinte, não fechei a posição, full hedge. Novembro, aqui nesse mês foi decisivo para mim. Fiz 7 stakes nesse mês, acho que ali vocês conseguem ver o número de entradas e o número de heads, mas estava com uma assertividade de aproximadamente 90%. Né? Foi logo no início, tive que conversar com o Netuno, falei, Netuno, tem uma coisa esquisita aqui. Essa matemática aqui tá esquisita. Ele falou, 7 stakes? Ele falou, próximo mês não sobe stake. Possivelmente você está num good run. Agora, por que foi a virada de chave? A virada de chave foi o seguinte. Esse ano foi um ano muito complexo da parte fora. Eu tinha recebido um convite da Liga Internacional de Natação para voltar a competir e ser selecionado para ir para o draft. Né? E, enfim, tinha que voltar a treinar. Voltei a treinar. Tinha uma coisa na minha carreira que eu não consegui alcançar, que não foi os Jogos Olímpicos. Uma coisa que realmente me movia, que era ser o top 10 do mundo na prova dos 50 costas. O máximo que aconteceu, eu fiquei... Numa temporada eu cheguei ao top 5, mas não terminei. Terminei top 25. Então era uma prova extremamente técnica. Então, onde uma braçada, uma golfinhada a mais, um mínimo detalhe, uma entrada de virada com 0,2 segundos mais rápido era o suficiente. E eu voltei só por causa disso, que era a única coisa que movia. Né? Mas esse ano tive o falecimento da minha avó, que praticamente me criou o falecimento do meu pai. E, por último, e não tão menos desafiador, a minha esposa foi diagnosticada com um tipo de câncer raro, uma leucemia. Né? Então, estou aprendendo trading,
Estou treinando durante a pandemia. Competi a minha vida inteira contra o relógio, tem mais um hoje. Sacanagem. Bom, enfim. E chegamos no... Não sei, ela passou com o mesmo médico que eu passava, assim, porque minha esposa gostava de fazer bastante academia e tudo mais. E ela passava com o mesmo médico, algumas alterações nas hemácias, na hemoglobina, e repetiu o exame de novo, fez outro exame, aí foi para o especialista deu a notícia para nós, e estavam os dois no consultório, né? E ela chocada, e a minha mente de atleta nesse dia, realmente, não vou dizer que era blindada, aqueles estudos tudo de praxe, foi tipo, tá, o que a gente precisa fazer? Assim, nessa frieza. Tá, vai internar amanhã a gente conversa também, tá bom. Vamos lá. Aí ela, não, mas você não pode. Por que eu não posso? Tá doido? A gente vai. Normal. Nada demais. Porque em toda situação, em toda adversidade, existe algum ponto positivo. Tendo esse ponto positivo, é nesse que eu me apego. Eu não consigo olhar os pontos negativos em qualquer tipo de adversidade. Não tem por que ficar remoendo. Imagina eu, ou um atleta, vamos lá, eu vou dar um exemplo meu. Numa competição de 8 dias, vou nadar 7 provas. Primeira prova não foi bem. Eu vou deixar o resultado de uma prova ditar toda a minha preparação? Se o cara falar que sim, ele não está pronto para chegar no próximo nível. Entendeu? Um atleta olímpico, uma prova de 50 metros livre, onde César Cielo ganhou em 2008. A característica do César era a força mental, que depois, há muito tempo, se ele estiver ouvindo isso, ele não vai gostar de ouvir isso. Mas acabou jogando contra ele, porque ele acreditava demais nele. Demais, demais, demais. De tudo que ele acreditava, depois de 10 anos que a gente muda, começou a não fazer tanto efeito. A prova dos 50 metros livre em Olimpíadas, geralmente ela não é ganha na raia do meio. Por quê? Nervosismo. O cara que consegue focar no processo, um passo de cada vez, estiver mais relaxado, que não estiver pensando no resultado final, mas tipo, em cada abraçada, em cada respiração, se bem que 50 metros livre você não respira, em cada detalhe, cada pernada, em travar o core, cabeça baixa, muito provável que ele, pode ser que ele não vença, mas pode ser que ele chegou muito próximo do objetivo, né? Então, para nós, nesse estudo, tudo mais, não teve como eu parar, pensar e remoer. Não teve. E é assim que hoje eu abordo o trading, né? Hoje eu abordo o trading de uma forma positiva. Tomei head, legal. Tomei muitos heads. Vou resumir esse estudo, tudo que está aqui. Foram aproximadamente 4.000 entradas. 4.000 entradas em 12 meses. Foram 3.500 greens para 500 heads. Uma taxa de acerto de mais ou menos 86,7%. E aproximadamente 36 takes. Não 36 stakes do modo inicial. Se um outro mês eu subir a stake, estou contando ela como stake também. Então, tanto é que teve um mês em junho, que eu decidi não subir a stake. Não subi a stake porque eu não estava lidando bem com o tamanho do head. Começou a subir de uma forma muito agressiva a stake. Pois então, como eu posso fazer? Se eu vejo o Abraão entrando hoje com 69 mil libras no Beckel Bayern, eu não estou curioso de saber, tipo, putz, eu admiro? Claro que eu admiro. Mas eu quero saber como que ele fez para chegar até lá. Né? Acho que a stake mais alta que eu vi, os posts dele, foi 88 mil libras no jogo do, já não me lembro, Arsenal e Tottenham, alguma coisa assim, que eles estavam usando o Drakita. Né? Então, eu não estou preocupado com o resultado com o green final. Eu quero saber qual o processo disso. É o processo que me dá a fascinação. Né? E bom... Peraí. Eu tenho 3 pontos a dizer. Por alguma razão, a apresentação que está lá não era a que eu tinha programado. Eu tinha dado uns updates. Mas, enfim. O mês de março e abril, pós-pandemia, foram
meses que o Theo fala sobre a necessidade, uma coisa que eu não sabia sobre. E comecei a entender o tanto que esse fator necessidade influi no resultado final, né? Foi ali que eu peguei a minha primeira variância negativa. E com mais de 2.000 entradas, eu ainda mesmo me questionava, né? Falava, será que o meu método, será que foi sorte? Não é possível que eu tive 2.000 entradas, 6 meses, será que foi sorte? Foi realmente que uma pessoa pode dar um tilt, que a coisa que ela fez não está vindo mais. Olhava para trás, olhava para os números, falava, não, eu tenho que confiar no meu estudo e agora eu não posso mudar, eu não vou mudar. Até que isso aqui, eu já estou em lucro, só de não ter, não sei, não ter quebrado, não ter no 0 a 0. Enfim, para mim foi uma jornada muito boa, né? Até então. Foi então que, nesse mês de junho, eu não aumentei stake, mas rolou a Eurocopa. Eu peguei um hedge alto, o meu maior possível hedge alto dessa filial, e falei, como eu posso me preparar para heads maiores? Se eu não estou preparado, eu tenho que me desafiar, né? Então, eu acho que eu saí da versão de apostador e assumi o risco. Peguei o hedge, usei o método de ciclos do Netuno e fui para o under durante a Eurocopa, né? Foi muito bom para mim. Primeiro, uma preparação inicial para a Copa do Mundo, para saber em relação ao meu volume de dinheiro. Eu nunca tive no Mundial, eu não sei como vai ser a movimentação, mas eu espero que seja, não vai ser similar, mas parecida com. E foi lá, consegui, na verdade, completar 3 ciclos com uma stake maior e fazer 2 ciclos até o quarto, ou melhor, 2 vezes cheguei até o quarto ciclo, né? Então é mais ou menos isso que eu queria dizer para todos, que o que eu consegui, mesmo sendo um trader de pouquíssima experiência, acho que em tão curto período de tempo foi, primeiro, eu acho que a disciplina vai te levar vocês em outros lugares, né? Sem a disciplina, é praticamente impossível você vencer nessa caminhada, né? A não ser se tiver muita sorte, mas uma hora a sorte acaba, né? Então, eu gostaria realmente de agradecer a todos que tiveram a disponibilidade de vir até aqui hoje, de estar ouvindo um cara que realmente acabou de começar no trading, e na primeira palestra dele, o PowerPoint dele não funciona. Mas, enfim, tudo é possível. Se existe um jeito, se existe um caminho, existe um jeito. Tá certo? E gostaria de agradecer também a toda a comunidade. A comunidade em si já me proporcionou experiências magníficas. Nesses meus últimos 2 meses na Europa, pude conhecer 8 estádios, coisa que jamais eu achei que conseguiria fazer. Gostaria de agradecer ao Diego também por ter me ajudado nessa caminhada. Bom, acho que é mais ou menos isso. Eu queria também mais uma coisa, desculpa. Eu acho que se você nunca chegou a um alto nível, nunca chegou lá, nunca fale para uma pessoa que não é possível. Tá certo? Então, pessoal aqui que está todo mundo procurando o caminho, tudo é possível, só basta achar esse caminho. É isso. Perguntas, questões, sugestões? Fábio, Davi, você que chegou a ser atleta de alto nível, um padrão totalmente diferenciado, eu acho que você deve ser o único aqui dentro, né? Eu acho que o psicológico de vocês fica lá no topo. Quando eu começo a assistir algumas partidas, que o favorito mete um gol ou 2 gols, não a nível
lá fora, europeu, que eu acho que os atletas lá têm um nível razoável, né? Bem elevado. Você viu o Romário era um cara que se perdesse 2 pênaltis numa partida e seria a mesma coisa para ele. Agora, aqui, né, nossos campeonatos aqui mais, eu vejo, por exemplo, Série B. O time favorito, quando faz 1 ou 2 gols, parece que o time que não é favorito desiste do jogo, abandona o jogo. Você usa esse lado aí, já que você tem esse conhecimento bem profundo do psico, né, essas coisas. Eu às vezes consigo perceber isso. O time abandonando, deixando de querer de jogar. Sim, sim, e se tiver uma stake ainda, é bom, né? Sim, eu uso isso muito nesse tipo de trading. Não é só isso que eu faço, pessoal. Isso é um dos meus métodos, tá? Conforme minha leitura foi melhorando, eu fui aprimorando mais a minha leitura e me abordando mais. E esse é um dos meus métodos. Não é um método que o pessoal julga, eu só faço isso. Não, isso é parte. Tá? Esse é o método que eu mais ganho dinheiro? Sim, é onde eu coloco mais dinheiro. Mas não é o que me dá a maior porcentagem em lucro no mês. Tá? Enfim, eu tendo muito, se uma equipe está, vamos lá, 1-0. Está 1-0, a equipe está sofrendo, está recuando, pá, faz o 2-0. Eu tendo muito a entrar a favor dessa equipe que acabou de fazer 2-0 pela questão emocional. Só por... Eu me ponho na pele do jogador, porra, a gente está massacrando, a gente tomou gol, como é possível? Como a gente vai fazer isso? Tirando equipes, tem certas equipes. City esse ano está praticamente impossível de fazer o vovô, né? A gente sabe que o Haaland pega e faz 3 gols. Bayern também é complicado, porque eles, na Bundesliga, eles conseguem se recompor mentalmente rápido. São essas 2 equipes que eu consigo assim lembrar rápido na minha cabeça. Boa tarde. Eu não queria pedir nenhuma sugestão, fazer nenhuma dúvida, só queria dar uma opinião, dizer que eu estou muito gratificado de vir assistir uma palestra e ter ouvido as suas palavras, né? Um atleta de alto rendimento, alto nível e conhecedor profundo do que faz. Eu me sinto muito honrado em ter escutado, né? Essas palavras todas que você falou realmente foram muito bem-vindas, tá? E eu só tenho a agradecer a você e te dar toda a força do mundo para que você está trilhando o caminho correto, né? Pode ter certeza que, apesar de ter mais tempo que você, mas você é muito mais conhecedor do que você faz, né? E eu me sinto muito orgulhoso por ter uma pessoa que está há pouco tempo e passa esse conhecimento que é muito importante para mim. Obrigado. Eu não sei nem como falar, não sei nem como responder. Eu que te agradeço, eu que agradeço a todos, que o Brasil é um país muito extenso e todo o esforço que o pessoal fez para chegar até aqui, mesmo, espero que eu tenha ajudado em, sei lá, 0,5%, para mim já vai ser muito satisfatório. Acabou, eu acho, galera. Ô, Nelson, boa tarde. Eu vi que você começou com 1.000, não sei se foi dólares ou reais, e a sua stake era 250, 25%. Conforme você foi progredindo, você manteve esses 25% da banca ou você reduziu? Como é que está hoje em questão de percentual em relação à banca? Hoje, em percentual em relação à banca, eu uso 7% para esse método. Tá? São contas distintas, match odds. Eu tenho 2 contas distintas, tá certo? Como eu te disse, iniciei com 25%, fazia uma stake, teve meses que eu fiz 13 stakes, teve meses que eu fiz 7 stakes. E o último mês do estudo, em setembro, eu estava totalmente dedicado. Eu falei, não é possível que eu fiz 3, 7 em, sei lá, em um ano e eu não vou conseguir de novo. Então, eu fiquei extremamente dedicado e consegui, naquele mês, fazer 5 stakes. Aí já era com um valor um pouco mais considerável, né? Certo. E, enfim, a stake, sim, foi aumentando, porém, conforme o ganho, foi reduzindo sobre o percentual da banca. Show, parabéns.
Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou o Fábio. Teve uma questão que tu relatou uma vez que tu teve que passar pela questão familiar tua, que tu passou 30 dias dentro do hospital sem poder sair do quarto. Qual foi a influência disso no resultado que tu teve, a influência do trade que tu fez nesses 30 dias no resultado que tu veio ter depois? Primeiro de tudo, me desculpa, eu treinei muitas vezes para essa palestra e eu não consegui reproduzir a altura que eu teria treinado, peço desculpas. Primeiro eu gostaria de agradecer o Theo Netuno, na época eu acho que foi o Clube da Aposta que também estava fazendo as lives com diversos métodos. Sem vocês, esses 30 dias no hospital teriam sido muito mais dolorosos. Muito obrigado. Segundo, eu acho que... Eu lembro que no meu 27º dia no hospital, era uma zona que eles chamam de zona negativa. Não existe vírus, não existe bactéria, ainda mais que foi na época durante o Covid. E no 27º dia, porque eu estava fissurado no trading, estava trabalhando, não tinha hora, tinha jogo, tinha oportunidade, alarme, vamos ver se rola. Né? Eu tive a oportunidade lá de aplicar a regra das 10 mil horas, né? E fui para o mercado. No 27º dia, vamos tentar procurar um quarto que tenha uma conexão melhor. Deram essa permissão. Eu lembro que eu abri a porta e eu olhei, falei, como é que esse corredor cresceu? Tinha perdido totalmente a dimensão. Era um quarto de 10 metros quadrados. Estava eu e minha esposa. Minha esposa ainda saía para tomar as medicações, fazer exames que tinha que fazer. Por que foi decisivo esse mês, Netuno? Com tanta adversidade, eu consegui ter um resultado excepcional para mim, na época. Falei, acho que eu estou pronto para o próximo passo. Eu acho que eu consigo aguentar a pressão. Só isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Obrigado, Nelson, pela palestra, pelos relatos. Uma coisa interessante que o Nelson falou, que o dinheiro fascina a gente, né? E daí ele relatou, o Nelson relatou a stake do Abraão, que vai falar para nós depois, fazendo o método do Daquito, que já falou, né? Tu vê como as coisas meio que se costuram, né?